Muito bem, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Papo de Legista. E nos próximos minutos eu queria trazer para vocês alguns aspectos mais objetivos do artigo 129, que é o de lesão corporal, mais especificamente no seu parágrafo primeiro, que trata da lesão corporal grave. Porque muitas vezes, né, essas diferenciações, né, podem gerar algumas confusões, né? E na verdade não tem segredo, a gente vai ver isso, né? Especificamente, por exemplo, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que o legislador quis dizer com isso? Ocupações habituais, é importante salientar que não se refere apenas a trabalho. São suas ocupações habituais de dia a dia, por mais de 30 dias. Então, qualquer situação, se a lesão leva a esse tipo de repercussão na vida do indivíduo, do periciado, no caso, se enquadra. Perigo de vida, esse é um pouco gera mais dúvida. Perigo de vida, o Guilherme Arbenz, no seu livro de Medicina Legal, e no livro do Flamínio Fávero também, do professor Flamínio Fávero, e tantas outras referências, vão trazer para a gente uma diferenciação importante, que é o perigo de vida em termos de diagnóstico e não prognóstico. Ou seja, se aquela lesão realmente traz de fato perigo de vida e não uma possibilidade de morte. Se é uma lesão concreta, se objetivamente nós, do ponto de vista médico, conseguimos determinar que aquilo traz um perigo de vida. E não abrangendo, portanto, situações de possibilidade de perigo de vida. Uma lesão transfixante intracraniana é uma situação patente de perigo de vida. Mas, por exemplo, se essa lesão transfixante intracraniana pode causar uma septicemia, uma meningite, causando uma sepse, aí é uma hipótese. Então, a gente está falando de um prognóstico nesse caso, e não do diagnóstico em si, que é a lesão transfixante, que essa sim leva perigo de vida. Então, a gente tem que pensar em questão de diagnóstico e não prognóstico, quando a gente está falando de perigo de vida. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é fraqueza. Debilidade é fraqueza. Então a gente tem que pensar no sentido de não a inutilização completa do membro, sentido ou função, que aí já se enquadra na gravíssima, né? Mas sim fraqueza, debilidade, né? Ou seja, uma lesão do plexo braquial unilateral causa uma inutilização de membro, uma lesão, uma secção completa, vamos pensar assim. Uma debilidade pode ser uma lesão nervosa de um ramo do plexo braquial, né? De um membro superior, por exemplo, né? Ou quando a gente tem uma lesão, uma debilidade de função, visão, que nós temos dois olhos. Se perde-se uma visão e mantém, claro, a funcionalidade do outro olho, teoricamente, vai depender de cada caso, obviamente, trata-se de uma debilidade, né? E não uma inutilização de membro, sentido ou função, seu sentido objetivo, né? Também de sentido nesse caso, né? A função visual e o sentido da visão, né? Então, debilidade é fraqueza. Eu entendo que esse é um bom macete. E aceleração de parto, a gente tem que pensar no sentido de antecipação do parto, independentemente de viabilidade do feto, independentemente do período gestacional. A gente tem que lembrar que em medicina legal, a questão do aborto, né, do abortamento, ela difere um pouco do que a ginecologia obstetrícia trata na assistência, né? Então, o abortamento é qualquer período gestacional, né? Não importa para a medicina legal. Diferente da obstetrícia, né? Da ginecologia obstetrícia, que tem critérios
diferenciados para isso, né? Que não vem ao caso, mas a aceleração do parto, pense como antecipação desse. E independe do agressor saber se a vítima, no caso a mulher, estava gestante ou não, certo? Então, o ponto das lesões graves, vejam, não é complicado, vai depender de cada caso, é óbvio, por isso a importância do médico legista, no caso, na avaliação, mas pode ter algumas pegadinhas aí no meio do caminho que são conceituais, mas que se a gente destrinchar bem, entender os conceitos, a gente consegue resolver sem grandes problemas. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, comenta e compartilha com mais pessoas para que quem gosta desse conteúdo conheça mais sobre medicina legal aqui comigo. Um grande abraço.